Bora pessoal, começando mais um vídeo aqui do canal Musculação com Zohan. E sobre o vídeo de hoje, como eu deixei claro do último vídeo que foi postado aqui, especificamente para mesomorfos, que é o meu caso. Então assim, experiência própria de tudo que eu vou passar aqui agora para vocês. Isso vai valer tanto para homens quanto para mulheres mesomorfos. E assim, tudo parece que fica mais fácil, tudo parece que fica mais tranquilo para o mesomorfo quando se trata de musculação, academia, qualquer tipo de exercício físico. Porém, vai ter que ter um adendo aí, uma resolução, digamos assim, por escrito, para a pessoa nunca esquecer. Você precisa entender que, partindo aqui do princípio, vamos analisar essas características. O corpo do mesomorfo ele é mais musculoso. Os membros superiores são mais desenvolvidos. O corpo é mais magro, não chega no padrão do endo, que é gordo. As mulheres normalmente têm o corpo mais atlético e a cintura mais fina. Então assim, tanto o homem quanto a mulher, ele vai ter um padrão de desenvolvimento mais atlético. O que seria isso? O desenho do corpo, ele vai estar, digamos, mais pronto. Parece que aquela pessoa já teria algum tipo de experiência com academia, mas às vezes a pessoa nem treina ainda. Então assim, o desenho, ele é mais voltado para pessoas serem atléticas. Então assim, é um biotipo que foi feito para a musculação. Isso no meu entendimento. Porque você olha para todo tipo de mesomorfo, você já vê que o desenho dele, você vê que o ombro, ele já naturalmente é um pouco mais largo, o desenho vai afinando. No caso da mulher, é interessante, eu até separei aqui. No caso da mulher, você vê que ela faz o desenho oposto do homem. O lado do homem, ele faz a sua parte superior ser mais larga e dá uma leve afinada para baixo. Por isso, já deixo aqui uma coisa muito importante para todo mesomorfo, como é o meu caso, e eu sempre procurei trabalhar isso. Cara, precisamos treinar muita perna. Por quê? Porque se naturalmente o nosso superior ele já é bem desenvolvido e tem esse formato do triângulo invertido, você precisa entender que as suas pernas, elas terão um aspecto, olhando mais de longe, um pouco mais finas. Não é que a sua perna vai ser fina igual o ectomorfo. As suas pernas elas terão, em comparação com os seus membros superiores, um desenho que fará parecer que você não tem um desenvolvimento tão grande nas pernas. Então, por isso, principalmente aqui, panturrilha, porque a maioria dos mesomorfos que eu conheço, igual o meu caso, nós não somos muito privilegiados de panturrilha. Comparado com a coxa. A nossa coxa parece que fica maior. Eu treino bastante perna. A minha coxa ela fica bem maior. E a panturrilha você vê que ela faz esse desenho justamente por causa da nossa característica corporal. Então assim, já fique claro aqui, se você está começando agora, você é mesomorfo, principalmente para os homens. Mulher, obviamente, não preciso nem falar isso, porque a mulherada com certeza dá preferência, assim como os homens, comparado ao treino superior para os homens, as mulheres vão para a academia treinar perna, né? Elas gostam de treinar perna no geral. Tem muitas que não são muito fã, mas assim, no geral, a mulherada já chega treinando perna na academia. No caso do homem mesomorfo, já deixo aqui a dica, você precisa treinar perna. Se a sua série for ABC como a minha, mais para frente a gente conversa sobre séries e como você deve dividir isso de uma maneira melhor para se enquadrar no seu sistema. Se você é uma pessoa, exemplo, só para ter um leve exemplo do que vai ser essa aula, digamos assim, que eu vou passar mais à frente. Se o seu biotipo é mesomorfo, não significa que você vai ter uma característica de recuperação muscular melhor ou mais rápida. Não. Porque, como eu disse, todos os biotipos, eles têm essa capacidade de transitar entre eles. Então, não existe uma pessoa 100% ectomorfo. Pode existir, claro, mas eu estou falando que não é uma regra.
Dentre os 8,6,4 bilhões de pessoas que tem, a maioria delas não é ectopuro, não é mesopuro, não é endopuro. Então, foque nisso. Você precisa entender que você transita, se você for um ecto, você pode ser um ecto que transita ali no mesomorfo. Se o mesomorfo ele pode transitar tanto para baixo para o ecto, quanto para cima para o endo. O endo pode transitar para o meso em algumas coisas. Então, assim, é bem confuso os nossos biotipos. Treine perna sempre mesomorfo, para nunca dar aquela sensação de que você está maior em cima do que embaixo. Tenta igualar, porque o nosso desenho parece que ele tem esse errinho, digamos assim, de projeção. Não que fique feio, mas assim, é sempre importante para você pelo menos manter um equilíbrio. Talvez a pessoa sendo natural seja muito difícil conseguir deixar num padrão assim que está igual. Mas assim, é importante existir um equilíbrio para não ficar aquela coisa de muito grande em cima e uns cambitinhos embaixo. Porra, ninguém merece, né, cara? Porra, pelo amor de Deus. Treine perna desde o começo. Até porque, não só para meso, se você é natural e você não treina perna, você vai ter um problema muito sério em relação às suas características físicas de desenvolvimento em hormônio. Sem o treino de pernas, você não tem uma liberação hormonal necessária para o seu corpo, se tratando de natural. O hormonizado, claro, ele usa ali a droga em si, que vai propiciar ele essa capacidade maior. Mas para o natural que não treina a perna, eu sinto lhe dizer, se você não treina a perna sendo natural, homem, o seu índice de hormônios no corpo tende a cair mesmo treinando. Vai por mim. Você não vai ter resultados bacanas na academia. Você vai achar que talvez você não é muito privilegiado geneticamente, sendo que tudo isso pode ser ajustado com treino de pernas. E voltando para aquilo que eu falei, se eu disse que a minha série ela é adaptada, já treinei todo tipo, eu já treinei AB, eu já treinei ABC, que é o meu atual, que eu considero para mim, sendo mesomorfo e com uma recuperação muscular ok, boa, bacana. Ou seja, eu treino hoje, por exemplo, treinei peito hoje, foi o que eu treinei, peito e tríceps. Não fiz o ombro hoje, porque não achei necessário. Às vezes eu faço uma vez na semana para não dar risco de lesão, né? Porque toda hora você fica sobrecarregando em treino de peito já um pouco o ombro. Então assim, é importante entender que o ombro ele já tem uma leve sobrecarga nessas capacidades, porque eles são os músculos de suporte para peito. Então é importante a gente saber dosar isso daí para nunca se lesionar. Você que é praticante de musculação, você precisa entender que tudo que você precisa fazer não pode ser baseado em capacidade de se lesionar. Nós não temos a recuperação que um hormonizado tem. Então assim, você precisa entender, musculação é para ser praticada sem riscos de lesões. Se você sentir que você está indo para um caminho que pode estar ocasionando uma possibilidade de lesão, você precisa parar imediatamente aquilo que você está fazendo de exercício. Dá uma pausa nisso, procura sempre exercícios que podem fazer para você, no seu corpo, uma sensação não de completo possibilidade de desconforto, mas sim, você precisa ter um leve desconforto no seu treino para romper essas fibras musculares, por isso que você precisa de determinadas cargas, mas você não pode ultrapassar grandes limites sendo natural, porque o seu risco de lesão ele é grave se você assumir isso de uma maneira muito potente no seu corpo. Então assim, vá com calma, mesmo sendo mesomorfo, porque mesomorfo, segundo os estudos que eu vi, o mesomorfo ele naturalmente tem uma capacidade de força muito grande, principalmente se ele transitar ali para o lado do endo. Então assim, a densidade óssea dele vai ser muito boa, como a do endo. O endo ele tem uma densidade óssea maior do que o do ecto. E a capacidade de força dele, por ser mais atlético, vai ser muito grande. Então, o meso precisa tomar muito cuidado com lesões, que fique bem claro.
E adaptando essa ideia da série que eu falei, a minha sendo o ABC, é porque eu tenho uma capacidade de recuperação muito boa baseado em 2 dias. Se eu treinei peito hoje, tríceps hoje, amanhã existe já o descanso do meu peito e do meu tríceps, porque eu estarei treinando perna no dia de quarta. Então assim, ele já conta como um descanso pro seu superior. Na quinta-feira eu treino costas, bíceps e talvez um pouco de deltoide, um pouco de trapézio. Eu sempre decido no dia. Então assim, ainda fará parte do descanso do peito e tríceps. Por quê? Porque apesar de eu estar treinando superior, eu ainda não vou estar dando nenhum tipo de sobrecarga no meu peito, muito menos no meu tríceps. Então assim, você fazendo essa separação do que é melhor para você, isso é o melhor para mim. Talvez para você seja melhor um ABCD, dependendo da sua recuperação. Talvez você treinando peito hoje, peito e tríceps hoje, numa terça-feira, por exemplo, na quarta, na quinta e às vezes na sexta, que seria o seu treino novamente do peito, caso seja ABC, talvez ainda não seja bacana para você. Talvez você só estaria inteiramente recuperado no sábado. Então, é preciso você entender isso. Porque você não sabendo separar essa ideia de séries pode ocasionar novamente lesão. E lesão é tudo que você não quer sendo um atleta de musculação. Porque você está ali pela sua saúde, você está ali pelo seu estilo de vida. Imagina você ficar sem o seu estilo de vida, lesionado, e como o seu corpo vai reagir depois dessas lesões. Ou de uma só lesão, por exemplo, se você tiver no ombro, você não treina superior durante muito tempo, se for uma lesão um pouquinho mais grave. Então assim, sem mais delongas, o mesomorfo, ele tem tudo o que ele precisa para um desenvolvimento do corpo de uma maneira muito boa, em um tempo menor do que um ectomorfo, se tratando de massa magra e desenvolvimento de massa magra através do ganho de peso. Ele ainda tem a facilidade de, quando tiver que fazer um corte após fazer uma dieta calórica para o ganho de peso e propiciando ele essa capacidade de densidade muscular, quando ele quiser fazer um corte para ter um aspecto mais definido, ele também vai ter uma facilidade em termos de tempo. Ele precisa de menos tempo para isso. Então, assim, o mesomorfo ele precisa entender que ele tem alguns privilégios em relação a treino, mas ele não pode deixar esses privilégios se sobressaírem àquilo que é o objetivo dele. Mais uma vez, eu vou citar um exemplo meu. Eu estava nessa de ganhar peso, falei, isso foi de 2021 para cá. Eu até 2021 eu pesava numa faixa de 85, 87. Eu não batia muito 90. Eu acho que eu nunca tinha batido 90 quilos ainda. A partir dali que eu decidi que eu ia ter um projeto de ganho de peso e tentar chegar aos 100 quilos. Passar um pouquinho dos 100 quilos. Cheguei nesse ano, 2025. Ou foi no final de 2024. Então assim, é um projeto. Você faz um projeto, só que nesse caminho eu percorri algumas coisas que eu não recomendo para um mesomorfo, que é você exagerar às vezes um pouquinho no doce, achando que vai ganhar o peso ali sem ganhar gordura. Não. Se você vacilar, assim como eu vacilei naquele momento, você vai ganhar aquela gordura visceral nessa parte inferior do seu abdômen, pode ganhar na parte posterior, que foi o meu caso. A minha parte inferior, anterior, ela não ficou tão ruim, em termos de ganho de gordura, mas o meu inferior na região da lombar, que é o posterior, eu senti que eu ganhei um pouquinho de gordura, isso em 2024. Então fui cortando. Só agora que eu tô sentindo que já tá saindo, que já tá ficando já naquele desenho V de novo. Então assim, tome muito cuidado com isso, para não haver riscos de você ter que fazer uma dieta ali mirabolante, e você ter uma perda de tempo com isso, porque você poderia estar já num estágio melhor, mais avançado do que você quer de densidade muscular para você e definição. Então assim, pense nisso, ajuste a sua dieta
Pegando do princípio do ectomorfo que foi falado ontem, o ectomorfo ele pode comer carbo até a sua última refeição. O meso, eu não recomendo exagerar tanto no carbo nessa parte da noite. O meso seria legal comer uma quantidade ali moderada de carbo à noite e com foco maior em proteína para ajudar ele a não ter essa catabolização natural que existe em pessoas que não usam hormônio durante o sono. Então assim, você vai ajudar muito, ainda mais se você tiver um whey isolado, fazer o uso do whey à noite ou depois do seu treino ou antes do seu treino. Eu prefiro sempre após o treino. E eu treino à noite, então assim, para mim eu usaria, eu não estou com whey no momento, mas se eu estivesse usando whey, eu estaria usando whey no meu pós-treino junto com a dosagem de creatina. Então, acho que aqui tem um aparato muito bom para o mesomorfo. Espero que você que esteja começando tenha visto que você é mesomorfo, tenha entendido bem o que significa isso, como você deve basear a sua dieta, como você deve ter o seu controle mental, principalmente para não sair muito da dieta, porque eu não ganho tanta gordura. Toma cuidado e mantendo tudo isso daí e mais para frente, alinhado com os treinos que a gente vai conversar, divisões de série, AB ou ABC, por aí vai, a gente vai direcionar um caminho aí muito bacana. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o vídeo sobre mesomorfo. E se você for enquadrado no mesomorfo, anote tudo que foi falado aqui e coloque um projeto para você que com certeza você vai chegar lá, tá bom? Um abração para todos e nos vemos no próximo vídeo.